A fidelidade é grande. Quem conhece esse cântico? Alguém conhece? Levanta a mão, quem conhece? Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Vale a pena servir a Ele por isso. Ainda que todos sejam infiéis, Deus permanece fiel. E o objeto da sua fé é Deus. Se Deus é fiel, você não tem nenhum motivo para ser infiel. Mesmo que 1000 caia ao teu lado, 10.000 do outro lado, mas, aleluia, ao olhar para a fidelidade de Deus, nós permanecemos no nosso lugar. Ele é fiel. A quinta concepção, impiedade, falta de reverência. Paulo orienta esta questão a Timóteo, 2 Timóteo 2,16. Sermos piedosos. Ser piedoso é ser reverente com as coisas sagradas. Ter respeito por tudo aquilo que é de Deus. A impiedade é o oposto disso. Não se respeita nada que é de Deus ou que represente a Deus. Não se respeita pastor, não se respeita o altar, não se respeita o santuário, não se respeita as coisas sagradas. Isto é impiedade. Impiedade é reverência, piedade é reverência pelo nome de Deus e por tudo que pertence a Deus. Este lugar que nós estamos aqui agora, ó irmãos, é santo. Deus está aqui. É tão séria essa questão da piedade, que há no livro de Levítico, capítulo 16, aqueles que queriam se aproveitar das ofertas do santuário, diz assim, ó, aquele que tocar na coisa santificada será queimado com fogo. Era só tocar naquilo que pertence a Deus sem autorização, seria queimado com fogo no santuário imediatamente. Piedade. A Bíblia diz que a graça de Cristo, Tito capítulo 2, versículos 9, 10 e 11, ensina-nos que no presente século vivamos uma vida piedosa e justa diante de Deus. Ou seja, quem está cheio da graça, a graça lhe ensina a ser piedoso. Não, a graça é para mim fazer o que é. Não, Senhor, a graça lhe ensina a ser santo, a ser reverente, a ser piedoso. Essa graça barata aí que não muda a vida de ninguém, irmão, para mim não é graça. Essa graça barata que as pessoas vêm para a igreja, permanecem do mesmo jeito, irreverente, sem temor, não é graça de Deus, é graça do fulano. A graça de Deus nos ensina uma vida piedosa, santa, justa, pura. Se é graça de Deus, esta graça nos ensina. Oh, aleluia. A Seugeia é a vida de sensualidade, está lá em Judas capítulo 1, versículo 4, aquela pequena, grande epístola, pequena na sua extensão de registro, mas grande na sua profundidade. E Judas diz que estes que vivem uma vida sensual e impiedosa entre nós, são como nuvens sem água, árvores infrutíferas, manchas nas nossas festas. Que coisa terrível. Vire a página, lá na página 2, vamos aproveitar bem os minutos finais. A sétima concepção de pecado, segundo o Novo Testamento, é o desejo. Bom ou mal, depende do contexto. Há desejos que são bons. Mas há momentos que o nosso desejo, no contexto em que vivemos, ele tem que ser controlado. Até aquele desafio que todos nós temos de crescer, aquela ambição. A ambição ministerial, ela bem conduzida, é uma coisa boa. Todo obreiro tem que ter vontade de crescer. Mas crescer da maneira correta, não usando os outros como escada, que aí é pecado. Eu e você temos que ter o desejo de crescer, mas de forma que o nome de Jesus seja glorificado. Diga um amém para ver que você entendeu. A oitava expressão significa inimizade, Romanos 8:7. A inclinação da carne já é inimizade contra Deus. Olha que interessante esse versículo. Não é estar na carne.
Estar na carne já estar destituído da glória de Deus, mas somente a inclinação, só o fato de eu estar inclinado para o pecado, mais do que para Deus, já me põe em inimizade contra Deus. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 24 até o versículo 32, narra o quadro terrível do pecado. O homem em pecado está em perversão contra Deus, está em estado de loucura, está em estado de embrutecimento, desonra a Deus, desonra o seu corpo, desonra a si mesmo, e depois lá Paulo diz, entregue a um espírito, a um coração pervertido, cheio de murmuração, prostituição, malignidade, necios, irreconciliáveis, infiéis nos contratos, por aí vai indo. E lá no último versículo diz assim, que são dignos de morte, abre parênteses, não somente os que praticam, mas os que consentem. Então, somente eu achar interessante a maior passeata gay do mundo que aconteceu aqui em São Paulo, eu achar que isso não tem problema, já é inimizade contra Deus. Só eu aceitar isso de braço cruzado, é mais um movimento social, coisa nenhuma. Isto é o espírito de Sodoma e Gomorra. Isto é o espírito de Sodoma e Gomorra, irmãos. Isso significa que a nossa sociedade está mais imunda do que nós imaginamos. Isto é inimizade contra Deus. O povo de Deus tem que reagir contra isso. A nona concepção caquia, não é? De onde vem a nossa expressão no português caco? Significa perversidade. Perversidade é o prazer em fazer o mal. Isso é perversidade. Expressão caquia. Parábases, passar dos limites, já falamos sobre isso. A Bíblia diz em Romanos 4,15, porque a lei opera a ira, mas onde não há lei, não há transgressão, ou seja, a lei estabelece os nossos limites. Mas, pastor, na graça nós temos lei ou não temos? Temos sim. Não a lei mosaica do Antigo Testamento, mas Paulo fala da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Tem lei, sim, senhor. O Espírito Santo está lá em Hebreus, gravou a palavra de Deus no seu coração agora. Você não precisa mais das tábuas da lei, mas a palavra de Deus está dentro do seu coração, e isso para a sua vida é lei. E a lei coloca limites nas nossas atitudes. Só não há limite onde não há lei. Nós temos a lei da graça, nós temos a lei do novo nascimento, nós temos a lei de uma nova moralidade. Em Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, Jesus ensina as 12 leis da vida cristã do cidadão do reino, a lei da não retaliação, a lei do novo nascimento, a lei da nova natureza, a lei da perfeição moral, 5,49 de Mateus, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Aleluia. Poneria também significa perversidade. Número 12 significa culpa. Número 13, ofensa. Leia Romanos 5, 15 a 20, você vai encontrar a palavra ofensa 7 vezes. 7 vezes. Mas Paulo conclui, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória ao nome de Jesus. Agora, na expressão de número 14, Romanos 2 e 4, é uma expressão que significa desprezo a Deus. Ó tu que desprezas a riqueza, a benignidade e a paciência do Senhor. Desprezar a Deus e a sua obra. A expressão número 15 é extraviar-se, totalmente perdido em suas culpas. E último, hipócrises. É o atorno, é aquele que tem duas caras, é falar falsamente, é representar, só representa, mas não é na realidade. Deus nos chamou, irmãos, não para representarmos o cristianismo, mas para sermos cristãos genuínos. Vamos nos colocar em pé. A boa notícia que eu tenho para você é que os seus pecados todos foram perdoados
Pelo nome de Jesus. Esteja em pé, por favor. A segunda boa notícia é que o sangue de Jesus permanece poderoso para nos purificar de todo pecado. A terceira boa notícia que eu tenho para você, e falta 2 minutos para as 10, e eu quero terminar com a boa notícia, é que nada substitui na minha vida e na sua vida a alegria da salvação, a certeza de que pecados estão perdoados. Vamos orar? Temos alguém para aceitar Jesus aqui esta noite? Temos alguma pessoa não crente? Se tivermos, eu gostaria que levantasse a mão onde está. Temos algum filho pródigo aqui esta noite que quer voltar para a casa paterna? Eu não os conheço, pode haver. Se tem alguém que está aqui conosco que não tem certeza de salvação, olhe para mim aqui, de pecados perdoados, eu não posso lhe despedir sem lhe propor que esta noite você receba da parte de Deus certeza de salvação. Eu não quero constranger ninguém, não é o meu trabalho. Mas se porventura você sentir necessidade, liberdade de vir aqui à frente, venha, porque eu vou orar por você. Mas só se você, o senhor, a senhora não ficar constrangido. Pastor, isso é possível? Eu estava pregando num congresso de mocidade, uma das maiores igrejas do Brasil, e naquela noite o Espírito de Deus me autorizou a fazer isso. Ora para que tenham certeza de salvação. Muita gente, irmãos, humildemente, sinceramente, se apresentou ao Senhor. Pode ser que haja alguém aqui esta noite que não tenha certeza de salvação. E eu não gostaria que você fosse para casa desta maneira, porque eu serei culpado do teu sangue diante do Senhor, se a minha vida ou a sua vida for tomada sem que nós nos vejamos outra vez. Se não tiver ninguém, nós vamos orar. Eu quero que os irmãos fechem os olhos, por favor, para que ninguém se sinta constrangido. Temos humildemente aqui um servo de Deus. Pode ser que haja mais alguém. Não há nenhum constrangimento em você vir aqui à frente para buscar certeza de salvação. Constrangimento é você sair daqui sem esta certeza. Aleluia.
Se hoje pedir a tua alma o que tu tens, para quem será? Tchalabacantarabagasha. Shantalabahalas. Dalabagashantalabaharabaka. Abagashant. Aleluia. Quem faz a obra é o Espírito Santo, irmãos. Os pastores, vamos orar por esses irmãos. A humildade desses filhos de Deus nos constrange. Eles humildemente chegam diante do altar do Senhor esta noite, para buscar o que é mais precioso na terra, a certeza de salvação. É impossível, Espírito de Deus, não atendê-los em sua petição, em sua humilhação. Se não há mais ninguém, nós vamos orar. Há um gemido do Espírito Santo em muitas vidas aqui. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, como os vossos pais fizeram no deserto e pereceram. Vamos orar. A santa congregação, somente aqueles que têm certeza de salvação, levante as suas mãos em direção a estes irmãos. Eu lhe peço com muito respeito, se esta certeza não está na sua vida, não levante a sua mão. Se esta certeza não está na sua vida, o seu lugar é aqui na frente. Canta bagachadaba, canta labagada. Canta bacanta labagachada. Canta labagachalabaca. Eu quero que os pastores imponham as mãos sobre estes irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ao chegarmos diante da sua divina e santa presença, nós fazemos na certeza da eficácia e da eficiência do seu precioso sangue. Asperge o teu precioso sangue sobre estas vidas. Age, amado Espírito Santo, nos corações, para que a certeza da salvação invada estas almas, estas vidas, para que a alegria da salvação encha-os completamente, para que o mover sobrenatural da tua graça seja um fato produtor de evidências de uma vida piedosa, santa, justa, boa diante do Senhor. Estabelece nesses corações o poder da nova natureza. Rege estas vidas pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que é o que nos livra da lei do pecado e da morte. Estabelece nestas vidas a justiça que vem da fé, porque pela graça somos salvos mediante a fé. Perdoa pecados, escreve o seu nome no livro da vida. Xarabacantaramaralassúria cantarabagá.
Empacataramarrachandalamarabacantarabarra. Escreve o seu nome no livro da vida. Que eles possam receber a adoção de filhos e serem registrados no rol da família como filhos do reino do teu amor. Perdoa-os, perdoa-os, perdoa-os. A maior palavra da cruz é perdão. A maior bênção da nossa vida é termos os pecados perdoados. Enche-os do Espírito Santo. Enche-os do Espírito Santo, como selo da salvação e da promessa. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor, quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Levante as mãos aos céus. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua eterna voz e seguir. Ipa canta malassudia campa canta lábia toroba, manta lábia contra a chibia. Nanda lá suide canta lá mandaraçu. Livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Enche esse auditório de alegria da salvação agora. Enche este auditório de alegria da salvação agora. Enche os obreiros de alegria da salvação. Lamaracha canta lamarabacá. Ó Deus, não permita que nenhum dos teus filhos saia deste santuário sem alegria da salvação. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta um coração dorido, gozo, paz, consolação. Isto é porque não levamos tudo a Deus em oração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o pecado
Olha que lindo. Derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. E leiamos versículos 21, 22 e 23. Queremos cumprimentar o pastor Alberto, que retorna de viagem. Estamos felizes pela sua chegada, pela sua viagem. Pastor Salles, é uma alegria revê-lo. Pastor Valdemir e a todos os demais obreiros e a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Achamos Romanos capítulo 3, amém? Versículos 21, 22 e 23. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. 23, todos juntos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meus irmãos, o nosso assunto de hoje, iniciamos ontem no último período, é a doutrina do pecado. Ontem nós vencemos até a parte inicial da página 2, onde compartilhamos com os irmãos a natureza do pecado do ponto de vista etimológico. Meditamos sobre cada uma destas palavras e fizemos breves comentários. Queremos, segundo a graça de Deus, hoje, alcançarmos até o final do nosso assunto, sabendo que o assunto é delicado, é complexo e precisamos muita graça de Deus e equilíbrio espiritual para abordarmos um assunto tão sério. Até porque o grande problema do ser humano é este problema chamado pecado. Nós temos uma definição na nossa apostila, e eu gostaria que todos nós repetíssemos juntos essa definição. Todos acharam aí, por favor? Amém? O que diz aí? O pecado é... Nos 27 vocábulos que nós avaliamos ontem, que constituem no arcabouço etimológico na Bíblia Sagrada para extrairmos conceitos de pecado, nós chegamos a esta conclusão muito simplista. Na verdade, a natureza humana, carcomida, contagiada miseravelmente por este mal chamado pecado, exala toda a sorte de indisposição e contrariedade contra a natureza santa do Senhor nosso Deus. Sempre é bom lembrarmos que nós todos estamos aqui por causa do valor do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o que nos purifica de todo o pecado. Mas entenda bem, qualquer ação, estado ou disposição que venha a contrariar o caráter santo do nosso Deus e da sua vontade, estabelece imediatamente uma separação, um rompimento de relacionamento. O pecado, na verdade, diz o profeta Isaías, faz separação entre vós e o vosso Deus. E esta
é a causa principal de todas as tristezas do ser humano. A separação do relacionamento e da comunhão com Deus, que o lança em um estágio de vida e de existência completamente miserável, porque na avaliação do objetivo principal do cristianismo, não há nenhum significado na nossa vida longe de Deus, nem aqui, nem na eternidade futura e nem em nenhuma circunstância. A Bíblia nos promete uma vida diferenciada, uma vida de qualidade acima do que o nosso plano natural nos propõe. E esta vida diferenciada, nos revela o apóstolo João, o pastor João, na sua epístola, é a vida do próprio Deus. Nós seremos participantes da natureza do próprio Deus. Glória a Deus. Esta natureza que foi esse primeiro estágio de vivência que nos foi arrancado pela presença do pecado, é o grande objeto e propósito da vinda e da obra redentora de Cristo, restaurar aquele estado original. E a Bíblia diz, lá na primeira epístola de João, então nós seremos como Ele é, glória a Deus. Mas para que esta natureza seja restaurada, esta comunhão seja restabelecida, a nossa batalha, enquanto aqui existirmos, até chegarmos ao momento da nossa perfeição, é vencermos o pecado. Avalie comigo, por favor, a epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 6. E vamos indo pacientemente, vagarosamente, porque o assunto é complexo. Nesta epístola, que é conhecida como a catedral da doutrina cristã, nós temos a exposição teológica mais profunda e mais perfeita do que é o pecado e como vencer o pecado. Na verdade, na avaliação desta epístola, especialmente a partir do versículo de número 18 do capítulo 1, Paulo começa a esboçar a seriedade do pecado. O que ele é, o que ele representa. E nós vamos descobrir nesse capítulo 1 aos Romanos, eu gostaria que você estivesse com a Bíblia aberta, que o pecado, em seus resultados e influências, ele produz exatamente os resultados nefastos que estão aqui na apostila. Olhe um pouquinho na apostila, esteja com a Bíblia aberta e veja a influência do pecado. O pecado trabalha na conduta fraternal do ser humano, causando divisões. Acharam aí? Número 2. Número 3. Número 4. Maldade, não é? Agora, avalie rapidamente comigo esse capítulo 1 da Epístola aos Romanos, a partir do versículo 18. Paulo descreve aqui numa teologia profunda, por que não dizer profundíssima, esta situação. Observem bem do versículo 19 até o versículo 21, que Paulo está revelando que o ser humano em pecado não consegue receber, nem conceber, nem entender toda e qualquer revelação de Deus. O ser humano fica em estado de alienação. Na verdade, a primeira conclusão da consequência do pecado é no versículo 18. Todo pecado atrai a ira de Deus. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Todo pecado atrai a ira de Deus. Só tem uma forma desta ira de Deus não alcançar o pecador. É ele se proteger baixo o precioso sangue de Jesus. Não há outra alternativa, não há explicação, não há nenhuma fórmula, porque todo pecado atrai a ira de Deus. Observe bem a profundidade dessa escritura de Paulo. Deus intervém diretamente
e com a sua ira santa, quando o estado de pecado enche a medida aceitável. Olha no versículo 19 até o versículo 21, que o ser humano em pecado, ele não consegue conceber nada da realidade de Deus e nem da natureza de Deus. Ele está completamente alienado das coisas espirituais. Versículo 21, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças, mas em seu discurso se desvaneceram, seu coração insensato se obscureceu. Vamos resumir isso numa palavra: alienação. O ser humano corta o relacionamento com Deus, fica alienado de Deus e perde completamente a noção da divindade. E perdendo a noção da divindade, perde a sua razão de viver. Fica como um barco à deriva, sem saber para onde ir, porque nós falamos ontem que a razão pela qual nós fomos criados à imagem e à semelhança do Senhor é para a glória do seu nome. Glória a Deus. Paulo diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e morada do Deus vivente? Então esta consequência nefasta deve nos levar a pensar. O pecado nos deixa alienado de Deus. Observe o versículo 22, tornaram-se loucos. Esta palavra louco, no conceito de pecado, nós avaliamos ontem, em algumas conceituações etimológicas que compartilhamos, e esta loucura é uma loucura que leva o ser humano a um sentimento hostil, de perversão, de inimizade, e há uma expressão que nós compartilhamos ontem com os irmãos, que o ser humano em pecado, ele sente alegria na perversão. Ele é pervertido e perverte-se com alegria, como se aquilo fosse perfeitamente normal. Está aqui, Paulo diz, tornam-se loucos, pensando que são sábios. Observe a quarta consequência. O ser humano em pecado, ele está em total desafio contra Deus. Muda a glória do Deus incorruptível, a imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Biblicamente, isto é uma loucura plena que o ser humano comete e se transforma num desafio deliberado contra Deus. É a idolatria. Abole toda a conceituação e a razão pela qual o ser humano foi criado, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Glória a Deus. Deus é o único que merece, irmão, ser louvado, ser glorificado, ser adorado entre nós. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia. Agora, o ser humano, em pecado, ele se põe em desafio contra Deus. E esse desafio já é consequência da sua alienação e do vazio da sua alma. E, evidentemente, como não pode viver sem Deus, começa a procurar substitutivos. E aí vem a idolatria em todas as suas formas. Em todas as suas formas. Vem inclusive o culto à personalidade. É pecado o culto à personalidade. O único nome que deve ser realmente reverenciado aqui esta noite é o nome de Jesus. Cria-se um pseudo-cristianismo onde as estrelas humanas ocupam o lugar de Deus. É pecado. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Ninguém é maior do que ninguém. Todos nós somos servos, pecadores, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus. Esta forma de desafiar a Deus, ela sutilmente entra, inclusive, nos relacionamentos cristãos e até no nosso culto. Nós vivemos num mundo de semideuses, onde os seres humanos, os seus mais diversos segmentos, por estarem distantes de Deus, criam semideuses. Criam ídolos humanos para si mesmos. Já não estou falando daquele ídolo normalmente conhecido na parede, carregado no pescoço, não. Estou falando de idolatria humana, o popstar, não é? Nós vivemos agora o evangelho show. Vivemos já na época do evangelho show, onde pregadores e pastores já não são mais servos de Deus, mas são showmans evangélicos, popstar.
Isto é pecado. É um culto que Deus não aceita. É um culto com fogo estranho. É um culto que a alma daquele que tem comunhão com Deus e tem fome e tem sede de Deus não consegue se sentir bem. Porque quem tem fome e sede de Deus só se sente bem onde Deus realmente é glorificado. Eu estou procurando, irmãos, ir muito devagar e com muito equilíbrio, porque o assunto é sério. E se nós formos derivar por várias áreas aqui, é complicado. Eu espero que na próxima escola bíblica que o pastor me convidar, ele me dê uma matéria mais fácil. Que não seja homilética e esta doutrina tão séria. Nós vivemos esta realidade da loucura, do desafio contra o próprio Deus, hoje já no meio cristão evangélico brasileiro. Vivemos perdendo a conceituação correta de uma vida cristã, de adoração ao Senhor. Já um desequilíbrio até na liturgia dos cultos. Será que há certas liturgias que realmente Deus aceita? Uma liturgia que enfatiza mais a carne e os prazeres pessoais, a satisfação humana, aparecer a figura humana, em vez do nome do Senhor Jesus ser glorificado, é um culto que Deus aceita? Eu disse aos irmãos, na segunda-feira, que para nós tudo depende do nosso culto. A nossa vida gira em torno da igreja, do nosso momento de adoração a Deus. Lembram do templo de Salomão? Era o centro da vida social, da vida espiritual, da vida moral. A oração que fosse feita em direção àquele templo, Deus ouviria do céu. Este é o nosso conceito de vida. Nós vivemos em torno de cultuar a Deus. Em torno de cultuar a Deus. E biblicamente não existe pecado mais reprovável diante do Senhor do que cultuá-lo da maneira equivocada, porque a Bíblia diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Existem poucas formas que desafiam a Deus mais do que um culto que não lhe agrada, que não é segundo o modelo bíblico, que não é segundo a maneira bíblica, que não é segundo o modelo divino. Glória a Deus, tudo depende do culto. E eu disse aos irmãos na segunda-feira que quando o culto é bom, irmão, a gente pode passar a semana sem dinheiro, andando a pé, de carro, mas se o culto foi bom, a semana é uma maravilha. A gente passa alegre, fica com vontade de vir na igreja de novo, porque o culto foi bom, a gente crê que amanhã vai ser melhor. Todo mundo sai feliz da igreja, as lutas parece que não existem. Agora, o dia que o culto não é bom, irmão, que não dá certo, que não corresponde às expectativas, a gente fica se olhando assim, que nem dos gaúchos espiando pelo canto do olho, nem diz nada, mas a gente passa uma semana mal. Não existe ninguém que sofra mais na igreja do que o pastor, quando o culto não corresponde à expectativa. Não é, pastor Alberto? Não é, pastor Salles? Não é, pastor Vanderlei? A gente passa uma semana de amargura, preocupado: Senhor, o que está errado? O que houve? E tem dias que a gente projeta o culto para dar tudo certo. E parece que tem dias que deu tudo errado, o céu se fechou, a pregação não fluiu, parece que naquele dia o inferno cresceu, e a gente passa uma semana de amargura, humilhado aos pés do Senhor, porque tudo depende de nós cultuarmos ao Senhor nosso Deus. Tudo depende. Não adorar a Deus da maneira correta, mudar a glória de Deus incorruptível em qualquer outra semelhança, substituir o culto ao verdadeiro Deus, não reverenciar o seu nome, não adorá-lo da maneira devida, aleluia, constitui desafio contra Deus. Há cultos que são verdadeiras profanações. Verdadeiras profanações. Irmãos, que o Espírito do Senhor nos oriente, nos ensine a cultuarmos a Ele verdadeiramente.
Porque não apresentar o culto aceitável é fogo estranho. Nadab e Abiú eram sacerdotes, mas eles não estavam autorizados a entrar no santuário e fazer o que fizeram. Era fogo estranho, culto estranho. O Senhor não aceitou. Deus não aceita. Por isso a Bíblia diz, Jesus estabeleceu o método de adoração. Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Sobretudo, nosso culto deve ser a elevação da nossa alma, do nosso espírito em direção a Deus e não a direção a mais nada. Observem bem, nós vivemos um evangelho hoje, existe, melhor dito, um evangelho hoje, em que o culto é para satisfazer as necessidades pessoais. É claro que o nosso Deus é o Deus da bênção, mas é pecado não ter o objetivo de cultuar a Ele como prioridade, e as demais coisas vos serão